Senhor meu Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, e pela tua misericórdia, que se renova cada dia, Senhor, em nossas vidas, Pai. Neste momento te apresento a tua serva, Senhor, que estará ministrando a tua palavra nessa noite, Pai. Use ela com graça, com sabedoria, e que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Não aquilo que a gente quer escutar, mas aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite. É o meu pedido, é a minha oração. Amém. Cumprimento os irmãos e os jovens com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos e os jovens com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje é sábado, tá chovendo, mas nós estamos aqui para louvar e adorar ao nome do Senhor. Amém? Amém. A gente tem que estar aqui para adorar a Deus. Peço que vocês abram as suas Bíblias, aproveitando que nós estamos em pé. Livro de Êxodo, capítulo 20, e versículo 18. Lembrando que nós não estamos aqui em vão. Deus, Ele tem um propósito em cada um. Você não veio aqui por um convite. Porque um amigo meu me chamou e eu vim. Você veio porque Deus tem um propósito na sua vida. Você veio porque Ele marcou um encontro contigo hoje. E Ele quer falar conosco da forma dEle, do jeito dEle. Mas Ele está aqui para abertamente falar contigo. Apenas deixe o seu coração quebrantado para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Amém? Êxodo 20, versículo 18 diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Amém? Podem sentar-se, glorificando o nome do Senhor. A gente fica um pouquinho nervoso, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida. E o dia que a gente subir aqui, Luiz Carlos, sem sentir esse tremor é algo errado, porque é a responsabilidade daquilo que nós temos para falar do Evangelho. É aquilo que Deus coloca no nosso coração, e nós temos o compromisso de entregar, seja num sábado chuvoso, seja num momento de oração. É Deus que fala, não somos nós, apenas somos um canal diante dele. A palavra de Deus vai falar em Êxodo 20, neste momento em que Deus ele vai falar com o povo. Só que para chegar nesse momento, houve uma história. Para chegar nesse momento, eu preciso explicar para vocês quem eram os hebreus. Era o povo de Israel, aqueles que foram escolhidos por Deus. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis sobre José, a qual foi governador para o Egito. E lá trouxe o povo de Israel para que não passasse fome e o povo lá ficasse. Porém, os anos se passaram e naquela época os reis mudavam. Os impérios mudavam de geração em geração. E nós podemos ver que houve um desses reis a qual não conhecia a história de José. Um desses reis não sabia que José tinha sido usado por Deus e precisava proteger aquele povo. Para eles era apenas um povo que estava no Egito, mas era o povo escolhido por Deus. E a palavra de Deus vai dizer que aquele povo, por aquele rei, a qual não temia Deus e não conhecia, foi muito prejudicado. O tempo se passou e lá eles ficaram e se tornaram escravos dos egípcios. O povo de Deus, a qual era escolhido de Deus, teve um momento assim. Eles foram esquecidos pelo homem, mas estavam lá como escravos dos egípcios. E a palavra de Deus vai contar que os egípcios eles estavam com medo. Os egípcios estavam com medo daquele povo, porque ele era muito numeroso. Ele estava criando muitas e muitas, estavam gerando, estava crescendo muito. Mesmo eles não sabendo do poder que eles tinham, mesmo eles não sabendo do poder do Deus que eles tinham,
os egípcios tinham medo deles. A palavra de Deus diz: eles são tão mais numerosos do que nós. Eles podem um dia se revoltarem e tomarem o Egito. Só que o que eles faziam? Eles aprisionavam aqueles hebreus e diziam que eles não tinham poder. Eles aprisionavam aqueles hebreus e subjugavam eles, diziam que eles eram escravos. E aquilo ficava na mente deles. Mas eles clamavam ao Deus deles. Sofriam, mas clamavam. Houve um dia que eles tentaram parar o crescimento daquele povo. E a palavra de Deus vai dizer que o faraó, ele vai colocar que todos os primogênitos, todos os filhos homens, que naquela época representava força para eles, fossem mortos. Todos os primogênitos homens que fossem nascidos eram para ter sido mortos. Sem dó, sem piedade. Era simplesmente para diminuir a população deles. E a palavra vai dizer que houve uma mulher a qual teve compaixão em seu coração e não quis matar o seu filho. Ela, por misericórdia de Deus, ela conseguiu escondê-lo e colocá-lo preso dentro de casa, escondido num cestinho durante 3 meses. Para que ninguém visse, para que ninguém desse ordem de matá-lo. Como nós conhecemos, essa é a história de Moisés. A mãe dele, Joquebede, ela é induzida por Deus, ela é direcionada por Deus a colocar aquele menino num cesto, colocar no rio Nilo e lá entregá-lo. Mas ela não largou de qualquer jeito. Ela deixou a filha cuidando para o que iria acontecer com a vida de Moisés. Moisés foi um homem que foi encontrado nas águas, e por isso vem um significado do nome dele que diz tirado das águas. Uma das filhas de Faraó encontrou, adotou e fez com que ele crescesse, com que ele ficasse vivo. Sendo que o decreto para a vida de Moisés era que ele seria apenas mais um jovem, apenas mais uma criança que iria morrer. Ele estava decretado que no momento que ele nascesse, ele ia morrer. Só que Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E a palavra vai dizer que Moisés, ele é criado no Egito. E ele é criado como um dos príncipes. Ele tem todos os privilégios. Todos os privilégios, tudo. Porém, aquilo não contenta Moisés. E se formos olhar dos dois lados, o povo do Egito reclamava, mas não se posicionava perante Deus. O povo dos hebreus clamava a Deus, mas continuava sempre da mesma forma. E nós podemos ver que Moisés, um dia, vendo o seu povo sendo cada vez mais crucificado, cada vez mais puxado ou sendo escravo, a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele se indigna com aquilo. E ele pega um dos egípcios a ponto de matá-lo para defender o seu povo. Como podemos ver que aquilo que nós somos chamados, independente do lugar onde a gente estiver, sempre vai ser mais forte. Independente do lugar onde tu esteja, o teu chamado sempre vai aparecer. Deus, ele nos usa independente do lugar. Mas a irmã Natália, ele matou, ele errou. Ele errou sim, ele ainda não estava ciente daquilo que ele estava sendo chamado. Ele não tinha tido um encontro com Deus. Mas no momento que ele teve medo, que ele ficou constrangido, a palavra de Deus vai dizer que Moisés foge para o deserto. Porque ele seria morto novamente, pela 2ª vez. E lá no deserto, Moisés, ele fica, faz a sua vida. E por uma divindade, por uma ação de Deus, nós não entendemos o porquê Deus escolhe certas pessoas. Mas se nós formos olhar para o povo, os hebreus, eles continuavam fazendo sempre as mesmas coisas. Estavam sendo calejados, estavam sendo escravos, mas eles permaneciam do jeito que eles estavam, Duda. Moisés, mesmo tendo privilégios, ele se indignou com a situação que o povo estava. O nosso Deus é um Deus que ele trabalha naquilo que nós nos indignamos. Muitas vezes eu me perguntava, Senhor, onde é meu chamado? Ou nós muitas vezes não sabemos. Mas eu te pergunto, onde é a tua indignação? Eu me indigno, Natália, por ganhar almas para Jesus, porque quero ver pessoas ganharem almas para Jesus, eu quero ver projetos para isso acontecerem. Mas começa por você.
começa a fazer aquilo que tu sente, que o teu coração arde. Porque ali está o teu chamado. O chamado de Moisés, ele estava naquilo que ele se indignava. De certa forma, ele criou um amor pelo povo que ele não sabia de onde tinha. E aquilo chamou a atenção de Deus. Nós viemos nos cultos todos os dias, sábado após sábado, dia após dia. Mas chega um dia que é necessário nós fazer algo diferente para chamar a atenção de Deus. Nós estamos aqui num sábado chuvoso. E o que você está disposto para fazer é chamar a atenção de Deus? O que você está disposto para renunciar para que Ele venha cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida? Nosso Deus, Ele não muda. Nosso Deus, Ele continua o mesmo. E Ele está sempre de braços abertos para nós. Moisés não tinha como conhecer a Deus. Antigamente não tinha. Jesus não tinha vindo. Era só através de teofania que fala. Que era divindades que aconteciam através de anjos ou de algo divino que acontecia. Moisés, ele vai para o deserto e através de uma sarça que começou a pegar fogo sem queimar, Deus fala com Moisés. E Deus vai dizer para Moisés que ele tem um chamado e que ele precisa libertar aquele povo. E que ele precisa tirar aquele povo do Egito, porque ele tinha sido o escolhido. Moisés começa com as desculpas. Eu não sei falar, eu sou pesado de palavras. Eu não sei o que dizer, quem tu és para eles. Só que Deus, Ele não está preocupado com as nossas desculpas. Deus, Ele não está preocupado de dizer eu não sei falar, ou eu errei, Senhor, ou eu matei aquele egípcio, Senhor. Ele veio aqui hoje para dizer que Ele tem um chamado para a vida de cada um. E Ele não está importando do que aconteceu no passado. Ele não está importando do que te aconteceu hoje pela manhã. Ele está importando que tu veio hoje aqui para escutar a voz dEle. Ele está importando que você veio hoje na casa dEle. Você renunciou a estar na tua casa. Você renunciou a estar em tantos lugares para ouvir o que Ele tem para falar. Moisés não entendeu, mas era necessário que ele tivesse dessa forma para crer. E mesmo assim foi difícil dele recusar. Mesmo assim ele estava disposto a dizer não. Quantas vezes Deus vai lá e fala, eu tenho promessa, eu tenho propósito. E a gente insiste em dizer não. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele não desiste de nós. O nosso Deus, Ele não desiste de você. E a todos os dias, a todos os momentos, Ele nos dá uma nova oportunidade pela sua misericórdia. Moisés teve esse encontro com Deus. Ele é preparado por Deus. O que eu acho muito lindo é que Deus preparou Moisés. Deus disse para Moisés, tu vai lá para Faraó. E tu vai dizer que o povo tem que ser liberto. Mas eu endurecerei o coração de Faraó. Como você se sentiria se Deus dissesse, eu tenho um plano para ti, mas tu vai precisar passar por dificuldades? O mais lindo disso é que Deus disse, tu vai libertar o povo, tu vai auxiliar o povo a ser liberto. Mas o faraó não vai deixar tão fácil. Eu endurecerei o coração de Faraó. Se fosse eu, e escutando isso de Deus, eu dizia, não quero mais. Como que eu vou ir em algo que eu já sei o que eu vou ter que passar? Como que eu vou ir em algo que Deus mesmo está dizendo que Ele vai dificultar para que eu precise chegar lá? Como que nós vamos querer viver aquilo apesar das dificuldades que Deus tem para nós? Só que às vezes não é sobre nós, é sobre Ele. Não era sobre Moisés o propósito que Deus tinha na vida, era sobre Deus. Era sobre o projeto de Deus que tinha que ser inserido Moisés. A questão é que nós somos escolhidos para viver o projeto de Deus. Deus, Ele não está nos escolhendo porque nós fazemos ou nós acontecemos. Nós apenas estamos tendo o privilégio de participar do plano dEle de salvação. Moisés, ele estava sendo escolhido apenas para participar do plano a qual Deus tinha para a vida dos hebreus. A qual Deus tinha para uma história. Só que era necessário ele passar tudo aquilo. Era necessário ele ir e receber todos os nãos de Faraó. Para que o povo
entendesse o Deus que ele servia. Deus, ele em todos os momentos vai falar: eu endurecerei o coração de Faraó. E mesmo assim ele continua. E muitas vezes nós escutamos que Deus, ele faz certas coisas para nos amadurecer. Deus, ele faz certas coisas para nos tornar forte. E nós não entendemos e às vezes deixamos, esquecemos ou abandonamos. Mas mesmo assim ele tem cuidado conosco. Moisés vai cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele. Vai ir lá mesmo sem saber o que falar. Porque para cada desculpa que Moisés tinha, Deus tinha uma solução. Moisés tinha a desculpa de ser pesado em palavras e Deus trouxe o seu irmão Arão para que falasse para Moisés e Arão passasse para o povo. E assim foi. O povo ainda não entendia o que estava acontecendo. Mas se iniciou e foram várias idas e vindas a Faraó. Foram 10 pragas, a qual destruíram o povo do Egito. A qual Deus mostrou o seu poder, a sua soberania. E mesmo assim muitos não acreditavam. Mas eu vendo o quanto Deus falava que ele iria endurecer o coração de Faraó, eu entendia que a soberania é de Deus. A soberania, a graça de saber o que ele faz ou o que ele deixa de fazer é dele, o controle é dele. E quem sabe para Moisés estava sendo difícil passar por aquela situação, mas era necessário para que o povo de Israel visse o poderoso Deus que eles tinham. Era necessário para que o Egito visse o Deus que estava libertando o povo de Israel. Era necessário para que toda aquela história acontecesse. Porque a história não é sobre Moisés, e sim sobre Deus. E a palavra de Deus diz que vai deixar esse tempo passar. E eles vão tentar e as 10 pragas irão passar. E no momento da última que devasta eles, que lida com pessoas, a mesma forma que foi usado como Moisés para que ele tivesse morrido recém-nascido, Deus disse que levaria todos os primogênitos, todos aqueles primeiros filhos de cada família dos egípcios iriam morrer. Todos morreram. E o mais lindo de ver era que Deus atormentava, no caso, o Egito. Mas Israel, Deus sempre protegia. Deus sempre cuidava. Deus sempre demonstrava o cuidado que ele tinha. E no momento que veio aquela última praga e todos eles foram mortos, todos os primogênitos, o coração de Faraó soltou. E foi dito. Só que o povo já sabia. O mais lindo que eu vejo era que Moisés já preparava o povo para que no momento que acontecesse, ele iria liberar e eles estivessem prontos para que eles saíssem daquele lugar. Então quando o Faraó diz, o povo já está preparado. Porque tinha alguém que direcionava. Deus estava direcionando a vida deles. E como nós sabemos da história, o povo ele saiu. Nós podemos ver milagres, prodígios, a qual uma parte que diz ali que o povo ele não foi pelo caminho do Egito. Porque Deus ele fala na palavra que no momento que eles estivessem em guerra, eles retornariam para o Egito no primeiro momento da dificuldade. Então Deus, ele sabendo disso, ele leva eles para o deserto. Deus, ele nos leva para o deserto sabendo que é necessário. Muitas vezes nós perguntamos, Senhor, o porquê eu estou passando por isso? É porque é necessário. Você não está passando porque é você não está passando porque é algo difícil, mas porque às vezes é a escolha de Deus para a tua vida. Deus escolheu que aquele povo não fosse no melhor caminho que eles tivessem, porque na primeira oportunidade eles retrocederiam. Na primeira oportunidade eles voltariam. Então se às vezes o caminho é difícil, é porque Deus ele quer mostrar que quem cuida do caminho é Ele. É porque Ele quer mostrar que a dependência da tua vida é dEle. Mas irmã Natália, tantas coisas na minha vida não dão certo. Mas é porque Ele quer mostrar que quando acontecer, é Ele. É direcionado por Ele e é pela vontade dEle. O povo é levado pelo deserto e mesmo assim eles ficam por um momento sem entender e com receio. Mas eles não têm como voltar porque eles já iniciaram aquele caminho. Eles já não têm como voltar para o Egito porque Deus tirou eles do caminho.
e deu um novo. E a palavra de Deus vai dizer que eles ficaram de frente ao mar, a qual aquela história de Moisés que nós conhecemos, que fala que eles não acreditavam o que iria acontecer. Só que tudo antes de acontecer, Deus narrava a Moisés: tu vai tocar com a vara, vai abrir, e mais uma vez o meu nome vai ser glorificado. Porque aqueles egípcios que se levantaram para matar eles iriam morrer. Então Deus, ele tinha o controle a todo momento. Deus, ele tinha o controle a cada situação. A palavra de Deus vai dizer que ia uma nuvem à frente do povo, a qual direcionava eles. Que à noite ia a coluna de fogo, a qual esquentava e iluminava o caminho para eles. Mas, irmã Natália, isso é o que tu está querendo falar, é que Deus, ele cuida de nós. No deserto, basta estar fazendo aquilo que ele quer que nós façamos. Basta estar no caminho. Ele vai colocar algo para direcionar. Ele vai colocar algo que tu necessita. E ele vai estar cuidando. Ele só pede que estejam no caminho. E vai se passar o tempo, e vai se passar um tempo ao qual eles estão lá. E Deus, ele não quer falar só com Moisés. Eu precisei fazer essa introdução para que vocês entendessem aonde eu quero chegar. Deus, a todo momento, ele falava com Moisés. E o povo apenas escutava. Deus, a todo momento, ele tinha um que intermediava para falar com o povo. Ele tinha alguém que precisava intermediar. Mas era o povo dele, a qual ele cuidava. E nós podemos ver que no capítulo 20, quando Deus, ele vai dar os mandamentos para Moisés, ele quer que o povo escute a sua voz. Jesus, desde o início, Deus, ele queria que o povo escutasse a sua voz, Alex. Desde o início, ele queria ter um contato com o povo. E a palavra de Deus diz, quem sabe eles não eram gratos por aquilo, ou eles não eram dignos daquilo. E Moisés vai dizer: vocês fiquem apenas na fenda, vocês escutem daí, que Deus, ele vai falar claramente para que vocês ouçam e escutem a soberania de Deus. Só que chegando nesse versículo a qual nós estamos vendo, diz que quando Moisés sobe ao Monte Sinai, eles escutam trovões, eles escutam o monte tremer, fumegar. Aquilo é forte demais para eles. A palavra de Deus diz que antes deles escutarem o que Deus falava, antes deles escutarem, eles se afastaram, porque tiveram medo. Nós estamos falando de um Deus que tenta se aproximar das nossas vidas todos os dias. Um Deus dos nossos antepassados que fez de tudo para que o povo ouvisse a sua voz. Nós estamos vendo aqui um Deus que estava disposto a falar com o povo, mas o povo temia para ouvir a sua voz. Deus, ele quis ter contato com o povo, mas tinha medo para ouvir a voz de Deus. E nós vimos aqui que o povo vai dizer: Moisés, que tu fales com ele e passe para nós, para que nós não morramos. A história de Moisés é dizer que Deus, ele quer falar com você todos os dias, para que você venha ter a força para não pecar. Deus, ele quer que você seja próximo dele, para que você tenha a força de não pecar. Isso não é dos dias de hoje, isso é de muitos mil anos atrás. E eu vim falar de um Deus que quer se tornar seu amigo há muito tempo. E homens como nós tiveram medo de ouvir a voz de Deus. Homens como nós tiveram anseio de ter um relacionamento com Deus. E por eles era necessário um sacerdote. Por eles era necessário tantas outras coisas para que nós ouvíssemos a voz de Deus. Simplesmente pelo medo. Simplesmente por medo de ouvir a voz de Deus. Só que Deus, através de Moisés, está dizendo: ouvir a voz dele não causa medo, ouvir a voz dele causa temor. O temor é qual vai fazer tu se distanciar do pecado. O temor é o que vai fazer a tu ficar mais próximo dele. Passou-se um tempo e Isaías vai profetizar
Isaías 9:6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Foi profetizado Isaías, um dos profetas, que sim, haveria alguém que quebraria aquele elo. Haveria alguém que iria quebrar aquela distância entre o homem e Deus. Eu falei para vocês do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de lei, fala de obediência. Para saber que eles amavam a Deus por não ouvirem a sua voz, eles tinham que obedecer a Deus para demonstrar que amavam. Só que a gente tem um Deus que há anos tenta ter intimidade conosco. E ele tentou com o povo e não teve. Aí entra o nosso plano de salvação. Aí entra algo que veio sobre tudo e sobre todos. Aí entra o melhor amigo das nossas vidas. Aí entra alguém que esteve disposto a morrer pelas nossas vidas. A palavra de Deus em Mateus 27:50 diz: depois de ter bradado, Jesus, novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A terra tremeu e as rochas se partiram. Irmã Natália, o que é isso? Deus, ele quebrou. Ele tirou o véu. O véu representava que era necessário um homem para que nós falássemos com Deus. O véu era o momento que separa a lei da graça. No momento que ele nos trouxe a graça, ele cedeu o seu único filho. Aquele nós estamos aqui para agradecer o nome dele. A qual ele precisou vir em carne, a qual ele precisou sofrer as nossas dores, a qual ele precisou levar todos os nossos pecados sem ter cometido nenhum, para que hoje a graça se cobrisse, para que no momento da sua morte o véu se rasgasse, e ele te desse a oportunidade de não ter medo de falar com ele. Hoje tu não tem a oportunidade de ter medo de ouvir a sua voz, porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Jesus, ele não estava preocupado com o nosso ontem. Ele estava preocupado que nós estaríamos hoje aqui, o dia 6 de maio, para quê? Para ouvir a sua voz. Ele veio tão somente hoje aqui para dizer o quanto ele vos ama. Para dizer que ele esteve disposto a morrer numa cruz pela sua vida. E que o mesmo Deus que escreve histórias, ele escreveu uma história de dificuldade e de medo. É o mesmo Deus que vai dizer que Jesus rasgou o véu. Que o véu se fendeu de cima a baixo. Mas não de baixo para cima, porque a resposta vem de Deus. Porque a decisão vem dele. E o contato que ele quer com as nossas vidas é desde sempre. E mesmo assim, hoje nós não temos medo dele. E mesmo assim, hoje o pecado nos separa dele. Depois de todas as tentativas que Deus está fazendo, depois de todo o sacrifício que Jesus ele teve pelas nossas vidas, nós ainda deixamos que o pecado nos separe dele. Nós ainda trocamos Jesus por algo que não vai valer a pena por nada. Nós trocamos Jesus por coroas corruptíveis, a qual não vai nos levar à eternidade. Nós trocamos Jesus pela tela de um celular. Nós trocamos Jesus por sonhos a qual nós almejamos e trocamos fazer aquilo que Deus tem para nós, para não viver o id dele. Mas irmã Natália, não é errado viver, não. Mas é necessário colocar ele em primeiro na nossa vida. É necessário colocar Deus em primeiro lugar. Procurar o reino e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas os dele são melhores que o nosso. Mas os que ele tem para a sua vida são melhores que os nossos. Se nós olharmos e vermos toda a história que foi necessária para que hoje nós pudéssemos aqui
pudéssemos estar aqui, nós estaríamos glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é um Deus que pensa, Ele sonda os nossos corações pela manhã, pela tarde, a intenção. E Ele está aqui para dizer o quanto Ele ama cada um. Ele está aqui para dizer que tu pode procurar amigos no mundo. Tu pode dizer, enquanto eu estava no mundo eu tinha tantos amigos. Mas eram amizades passageiras. Amizades que te levam para beber, amizades que te levam para fazer coisas erradas, não são considerados amigos. Amigos são aqueles que te levam para o caminho certo. Amigos são aqueles que, se tu olhar para o lado, olha para o lado e veja o jovem que está do teu lado. É aqueles amigos que te trazem e te aproximam de Deus. Que nós possamos orar hoje e dizer: Senhor, nos dá amigos que sejam como Tu para a nossa vida. Que sejam como o Senhor, para que nos momentos difíceis não olhem e nos apontem, mas nos momentos difíceis estendam as mãos, para que todos venhamos estar juntos, para que todos venhamos estar em um só propósito. Te convido a se colocar de pé nessa noite. Vamos fazer um momento de adoração a Deus. Momento de adoração. Quem sabe você não ouviu a palavra a qual tu queria ouvir, de glorificar, de levantar. Mas é a palavra a qual Deus tinha para nós hoje. Eu digo para nós porque é necessário passar por mim. É necessário ser primeiramente para mim, para depois passar para vocês. E Deus, Ele está hoje aqui dizendo o quanto Ele ama a cada um e o quanto o propósito dEle ainda não morreu. O propósito e a palavra que Ele tem para a nossa vida é a última. O homem, ele decreta tantas coisas. O homem era para ter decretado que Moisés estaria morto e ele não cumpriria o chamado dele. Só que nós temos um Deus em que a palavra dele é a última. E se Ele decretou, só vai acontecer se você estiver no lugar certo e no momento certo. E Ele te trouxe hoje aqui para dizer que todo o propósito ainda está de pé. Tudo que Ele tem para a tua vida vai se realizar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Convido os jovens a passarem aqui na frente. Vamos passar aqui, fazer um momento de adoração a Deus. Agradecer pelo nosso amigo que sempre está conosco, Jesus, todos os dias das nossas vidas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu
tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Eu não posso terminar este culto sem fazer esse pedido, porque tudo que nós estamos aqui não é sobre nós, e sim sobre Ele. E o reino dele é para que vidas sejam salvas. Eu queria saber se nessa noite tem alguém que gostaria de aceitar Jesus. Se nessa noite alguém que queria receber esse Deus como seu único amigo. É uma escolha que irá mudar a sua vida. É uma escolha que tu nunca mais estará sozinha. E tudo isso foi para que tu entendesse que Ele tem um projeto na tua vida. Tudo isso foi para entender o quanto tu é amada por Deus. E Ele não fez todo este culto para Ele, sim para que tu tivesse um encontro com Ele. Sim para que tu entendesse o quanto o amor, independente de tudo que tu passou, Ele cuidou de todos os teus caminhos. Ele cuidou de todos os teus passos, até que no momento certo os teus passos te trouxessem para a casa dele, para que tu hoje tivesse um encontro com Ele. Tu gostaria de aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, Andressa? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória Glória a Deus, porque uma alma se rendeu aos pés de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui não é impressionante, o que nós viemos um culto de amigos, ousado amor de Deus. O que nós estamos que deixa que nós fomos criados 99 para que vidas pra me sejam rendidas às tuas pés, não através de falas, mas através do amor que Ele tem pelas nossas. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. É Jesus. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras só pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado
amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.